pede. E o São Paulo tem sido constante nisso, exceto o confronto com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que, vale lembrar, foi um confronto marcado, especialmente o jogo de volta, por circunstâncias que são comuns e frequentes ao futebol, mas que determinam quem passa e quem não passa numa competição de mata-mata. O São Paulo vencia com tranquilidade o jogo no Morumbi, levou um gol que não foi um gol casual, mas levou um gol que talvez não devesse levar. E, óbvio, na segunda partida houve uma expulsão que transforma o que é o jogo, independentemente de se concordar ou não com ela. Goleiro expulso numa situação como aquela. E São Paulo até conseguiu sustentar um placar que interessava, levou um gol tardio e foi eliminado. Então, o Crespo coloca em campo uma equipe, independentemente dos nomes, que se sustenta na sua maneira de jogar. Eu acho que o desempenho do meio de campo, com esses jogadores que você falou, mostra essa capacidade. Eu acho que é um sinal ótimo, né, porque o São Paulo pretende fazer no ano, mas nós estamos falando de um elenco que, em outras mãos, mostrava carências. As carências do São Paulo até agora, por incrível que pareça, desde que o Crespo chegou, elas se mostraram de uma outra maneira. O time precisa de gente na parte de trás, porque daqui a pouco não tem mais como substituir. O Cédric não tinha substituto. Então, um jogador que, cuja corda foi um pouco mais esticada. E não, o time tem demonstrado carências ao jogar. Não é isso que tem acontecido, pelo menos até agora. Acho que em relação ao meio-campo, tem uma coisa também que a gente precisa considerar as condições do Lucas, né? O quanto o Lucas vai jogar, se ele vai jogar o tempo todo. E aí a pergunta, como ele vai jogar? Porque eu acho que, óbvio que quando essa escalação foi anunciada, todo mundo ficou com a dúvida que o Calçade colocou num primeiro momento. É a dúvida, bom, e aí? Quem vai criar? Quer dizer, como é que vai ser a criatividade dessa equipe? E funcionou muito bem, é verdade. Agora, eu acho que mesmo com a volta do Lucas, o Lucas tem tido tanta dificuldade para conseguir fazer partidas na sequência, que vai, que volta, que é poupado, que não é poupado, que enfim, que aí volta e joga 2 jogos e deixa ele jogar. Talvez a volta do Lucas não precise se dar no lugar de um dos 3. Eu acho que se você pegar a escalação do time de hoje, olhando como funcionaram esses 3, e eles funcionaram bem, o Lucas pode, inclusive, entrar mais à frente. Pode. Eu acho que, assim, quando a gente pega a escalação de hoje com o Ferreirinha, e o Birner até falava, né, de uma das diferenças do time do Zubeldia para o time do Crespo, é você jogar menos pelos lados. A verdade é que, assim, o Ferreirinha é um jogador de beirada de campo. Ele, assim, eu acho que ele funciona muito mais naquele 4-2-3-1, jogando bem aberto, do que jogando como um segundo atacante ao lado de quem quer que seja. Era mais mano a mano, né? É isso. Porque ele é um jogador agudo, é um jogador de 1 contra 1, é um jogador que tem essa característica e que viveu o seu melhor momento jogando desse jeito. Então pode até ser o Lucas o meio atacante que vai jogar ao lado do atacante lá na frente, sobretudo, acho que você mesmo falou, para algumas partidas. Sim. Hoje a gente olha para o elenco do São Paulo, tá longe, e eu sempre disse isso para mim, porque havia um exagero também em relação à qualidade do elenco do São Paulo, como se fosse um elenco terrível, tal, de metade para baixo da tabela, e nunca foi. Em nenhum momento foi isso. Mas, evidentemente, você vai achar 4, 5, para alguns 6 elencos superiores. Claro. E talvez para esses confrontos faça todo sentido, né? Se você encontra, é um jogo, é preciso esperar, porque essas conclusões precipitadas são muito comuns ao nosso futebol, e aí parece que está tudo resolvido. É que vão saindo algumas ideias. Isso, parece ser se tornou uma alternativa legal, parece ser. Tem uma coisa, desculpa, que é meio cruel, assim. No momento inicial, e não faz muito tempo, a ausência do Oscar, não se pode dizer que foi benéfica, porque a ausência de jogador desse nível nunca é benéfica, mas na ausência dele, por não precisar pensar no time com ele, o Crespo encontrou uma forma de jogar sem considerar o Oscar, que pegou, que funcionou. Então, você falou do Lucas, mas assim, às vezes, quando um treinador não tem, não é que ele precisa escolher entre menos jogadores, essa tarefa é mais fácil. Não, as ideias ficam mais claras para ele, porque afinal de contas, enquanto um determinado jogador não volta, ele não precisa pensar numa configuração diferente, entendeu? Isso, entre aspas, ajudou o Crespo no início, porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha como pensar no time com o Oscar, e as coisas começaram a andar.
Isso não significa dizer que com o Oscar, mesmo quando voltar, com o Lucas, etc., com jogadores que ele recebe de volta, ele não possa montar um time melhor ainda. Sim. Mas às vezes os problemas estão resolvidos por si. Sabe uma coisa, eu vou pegar aqui para uma reflexão, mas vai lá, Birna, vai lá. Assim, os melhores jogos do São Paulo com o Crespo, eu vou colocar o jogo contra o Corinthians, no Morumbi, o jogo contra o Fluminense, que é um jogo de alta superioridade do São Paulo, e hoje num jogo muito consistente, foram com 3 volantes jogados pelo meio. Contra o Corinthians, o Oscar começa, machuca rapidamente, entra o Alisson. E naquele caso, era Bobadilla e Marcos Antônio. Com o Fluminense, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson. Hoje, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, porque não tem o Alisson. Porque são 3 jogadores que têm bastante toque, bastante construção. O Pablo Maia tem finalização de fora. A do Bobadilla é razoável, parece estar melhorando, está chegando bem para finalizar de fora. Ao Marcos Antônio falta a finalização. Sim. Até acho que se finalizasse bem, estaria jogando na Europa, não estaria no São Paulo. Mas tem muito toque, muita construção. É um jogador com muita aproximação. Talvez um pouquinho mais de segurança para finalizar, talvez seja isso. Mas mudou, tem uma mudança que é fundamental. Se você pegar o ano passado, que o final do ano foi um sono. Quase todos esses jogadores, quase todos estavam aí. Não é que o São Paulo reformou o elenco. Sim, você veja como uma mudança de comportamento, né? O São Paulo não queria jogo mais. A temporada na cabeça deles acabou bem antes. E vou te dar uma informação do CD. Acabou. Era o dia a dia por obrigação mesmo. Depois que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo e garantiu a 6ª colocação no Brasileiro, acabou a temporada. E hoje são os mesmos caras, com um outro nome diferente, mas com comportamento modificado. E aí, quando você fala de Corinthians, de Fluminense, hoje você percebe isso. Que eles entenderam quem era o adversário, entenderam a dimensão das partidas. Cara, e se não jogar assim, é impossível. É claro que quem está se dividindo por vários torneios, às vezes acaba se complicando. Mas o São Paulo não pode se deixar levar por isso, porque a gente está falando de quase o mesmo grupo, 90%, atitudes diferentes e resultados, obviamente. É que ano passado, Calçado, eu acho que para mim isso era uma coisa muito institucional do São Paulo, que os jogadores ouviram o ano inteiro que a prioridade eram as Copas. São Paulo perde uma classificação do Botafogo nos pênaltis, perdendo o pênalti. Acabou tudo. Já tinha garantido a vaga na Libertadores. Se alguém fosse campeão da Libertadores da Copa do Brasil sem passar pela pré-fase de grupos, e os jogadores largaram. Esse ano, pelo menos até o que a gente escuta, não há esse discurso. O que eu acho que falta a esse São Paulo, e eu sei que é possível porque o Campeonato Brasileiro tem mostrado, é subir o nível no mata-mata. Porque os jogos com o Crespo, por incrível que pareça, exatamente ao contrário do que acontecia com o time do Zubeldia, do mata-mata são piores que os jogos do Campeonato de Pontos Corridos. E isso é um risco gigante. E o São Paulo tem contra a LDU um time que é tecnicamente inferior ao São Paulo, mas que vai exigir do São Paulo um jogo coletivamente muito forte. É muito cedo para falar disso, eu estou curioso para ver a tática do São Paulo, porque eu não sei se dá para fazer essa marcação individual correria na altitude. Sim. Então o Crespo tem muito tempo para preparar, e eu acho quando ele... eu acho que o São Paulo está tão precavido, tão olhando para esse jogo lá na frente, que eu acho que quando o Luciano não joga hoje do começo, sabendo que o São Paulo só joga a semana que vem e que tem uma data FIFA, é uma enorme precaução para ele não se machucar. Sim. É o São Paulo já olhando a partida que vai acontecer pós-data FIFA pela Libertadores. Mas essa era a nossa análise na quinta ou quarta-feira, já me perdi aqui. Sim. É assim, São Paulo, a partir do jogo que é o principal, ele olhar para o resto. Sim. Então ele está olhando para esse jogo. Que bom. É isso. A impressão que bom. A impressão é essa. O São Paulo está olhando para o principal, que é mais importante na frente. A LDU não é aqui. Daqui a gente trabalha o resto. Infelizmente, essa é uma condição que a gente tem que é eleger prioridades. Você a prioridade não é o clube entrar em campo e desempenhar o melhor papel possível. É a escolha. Aquele jogo, aquele outro, você aqui tira. É o que temos. Você citou o Oscar, o André, e eu vou tirar o Lucas do pacote porque o Lucas é titular indiscutível desse time. Ele estando bem, ele vai entrar, vai jogar, acabou. Eu acho que é isso. Vocês discordaram. O André foi com uma cara de que não tem essa certeza. Porque eu ia te perguntar entre Oscar, perguntar pra vocês, né? Entre Oscar e Caleri, por exemplo, que são 2 desfalques de peso do São Paulo. O Caleri só no ano que vem. Quem teria mais dificuldade para retomar a sua posição hoje? Quem teria mais dificuldade para voltar a ser titular ou não? Eles voltando, eles são titulares. Olhando esse São Paulo de hoje. Você citou o Oscar, você falou, claro, óbvio que é um jogador importante e tudo, mas algumas coisas caminham de uma forma inesperada, né? Hoje, Oscar e Caleri teriam
que brigar por retorno à condição de titulares? Eu vou te dar uma resposta estatística. Vamos lá. O Calleri faz menos funções. Ele é um jogador que ou ele é escalado de uma determinada forma para desempenhar um papel, que ele sempre com a camisa do São Paulo, né, diferentemente de outras passagens na carreira dele, quase sempre foi muito bem, tem uma relação com o torcedor que explica isso. O Oscar, é óbvio que ele tem as preferências dele, é óbvio que existem ideias de jogo nas quais ele vai melhor, mas ele é um jogador de mais movimentação. Então, acho que é lógico que se alguém teria dificuldade entre os dois para recuperar uma posição, sem considerar que o Calleri vai voltar de uma lesão séria de joelho, que o retorno de volta ao futebol, ele tem várias camadas, ele é muito difícil, ele é muito... Depois envolve toda a parte física, recuperação de ritmo, o jogador perder o medo, se sentir bem, etc. Então, assim, é um caminho muito mais complexo, mas eu acho que até por uma questão de olhares, né, que um jogador pode oferecer ao seu técnico para ser escalado, André, a posição do Calleri é mais difícil. Não, e assim, olhando pro time do Zubeldia, tinha mais vaga pro Oscar. Né? Aliás, eu digo, tinha mais vaga. Primeiro porque você tinha muitas vezes 3 meias ali, né? Um aberto de cada lado e um centralizado. E são todas posições que contariam para o Oscar. E ele chegou, a gente lembra, e isso acho que hoje é completamente inviável, porque o Oscar tem jogado muito pouco, e aí não dá para você tirar um desses 3, né? Que no caso de uma escalação um pouco mais ofensiva seriam 2, para colocar o Oscar recuado para jogar como um segundo volante, como ele fez no Allianz Parque contra o Palmeiras certa vez. Final, né? Isso daí me parece hoje, até por condições físicas e considerando a perda que você vai ter, tirando um dos 2 volantes, se fossem só 2 colocar o Oscar ali, acho que é só para um contexto específico de jogo, um segundo tempo, o time perdendo, aí tudo bem. Então, assim, acho que, olhando para o time do Crespo, na comparação com o time do Zubeldia, para o desenho tático das duas formações, e também para a condição física do Oscar, que evidentemente não pode ser das melhores no momento que ele estiver de volta, eu acho que tá mais difícil de encontrar vaga. O que não quer dizer... Mas mudou o debate, né? Porque se fosse outra situação, a gente estaria só... Quando ele volta. Perguntando as datas. É isso, mas é isso. Quando ele entra... Existe o quê? Em alguns... Também não é... Em algumas partidas, não são todos. É preciso entender isso. Em alguns jogos, esse meio de campo que nós vimos hoje vai ser pouco. Não vai ser o suficiente. Mas para o Atlético que foi a campo hoje, sim. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque senão parece que o problema está resolvido. Sim. E o Lucas nem precisa voltar, não é isso. O Lucas precisa estar sempre lá. O Oscar também faz... porque assim, Lucas, Oscar e Calleri mais longe, formam um outro time de São Paulo. Claro. Sem eles... Eu nem citei o Luiz Gustavo, aí também está fora um tempo. Tem um outro time aqui jogando. E é bem diferente. Do jeito que o Zubeldia, que o Crespo joga, eu não tenho a menor dúvida que o Calleri teria mais dificuldade de jogar. E eu acho que o Calleri em forma não seria titular, por causa da falta de mobilidade. O São Paulo não joga com o centroavante. Porque eu imagino o Oscar, se recuperar a forma física, porque se não conseguir marcar alto, pressão, mantiver a intensidade, não vai jogar no São Paulo. Está muito claro que essa é a base do jogo do Crespo. Como o time marca alto e precisa roubar a bola no campo de frente, precisa recuperar com muita velocidade, se começar a deixar escapar, o time desmorona. Né? Então, essa é a primeira coisa. A partir daí, se o Oscar faz isso, eu imagino o Oscar jogando no lugar do Rodriguinho. Nem que o Rodriguinho não esteja jogando bem. Nós estamos falando de um jogador de outro nível, tecnicamente. Então, dá para entender a função dele. Mas com o Lucas. Oscar e Lucas? Isso. Aí é complicado, porque é isso que eu tô dizendo. É curioso porque eu parto do pressuposto que o Lucas, cara... Porque o Lucas tem 2 lugares hoje, olhando a ideia de jogo. Lógico que pode fazer adaptações. Ou ele é esse jogador do meio campo, do lugar ou do Rodriguinho. Ou ele joga no lugar do Luciano, que não joga hoje. Atrás de centroavante. Então, ou ele é o segundo atacante ou ele é o meia. A coisa curiosa qual era a conversa sobre o São Paulo na pré-temporada? Conseguirá Zubeldia escalar o quarteto? Lembram disso? Isso. Sim. Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. Aí depois a coisa, se não der certo, quem sai? E aí o Luciano já se apresentou ao ficar bravo, lembram também? Não tinha sido tomada nenhuma decisão. Mas tudo bem, o jogador de menor status desses 4, de fato, é o Luciano. Ele é o melhor jogador de São Paulo na temporada. Então, inclusive com o Zubeldia. É um jogador que rende. Você tem
restrições à parte disciplinar, a forma como ele reclama, tem intempestivo, tudo bem, mas rende. Claro. Hoje deu um belo passe de calcanhar na jogada do primeiro gol. Muito bonito o passe. Ele já sabia que a coisa ia criar perigo, porque ele passa e ele já olha Já sabe. para o centro da área. Bom, mas era essa a conversa. Era outro técnico, era outra ideia para jogar, uma comissão técnica que veio de uma temporada para outra, né? Então, teoricamente, o trabalho tinha que estar um passo à frente, com mais condições, mas já nessa intertemporada as críticas eram pesadas, ele já estava, o Zubeldia, já estava numa situação em que a primeira má fase talvez fosse fatal, realmente foi. E agora a discussão é outra, porque o São Paulo joga de outro jeito, o São Paulo tem, né, outro dinamismo em relação a coletivo, e eu não sei, o Lucas tem que jogar? Eu acho que tem. Então, o Oscar tem que eu jogar? acho que esse é o ponto, Tem, André. mas possível, mas é que eu acho que hoje, antes o André vai lembrar, falava-se no quarteto e tal. Hoje acho que é absolutamente impensável o quarteto. Pois é. E tudo bem, acabou. nem faz sentido essa discussão, porque o Caleri é só ano que vem. Então acho que assim, a discussão do Caleri ou não Caleri não interessa. Agora, você tem o André Silva lá e poderia ser, se ele fosse mantido, o André e os outros 3 do tal quarteto. Não me parece que exista essa possibilidade, porque hoje, menos ainda quando a gente falando com os 3 volantes, vamos simplificar assim. Hoje foi um São Paulo de 3 volantes. Mas mesmo que não seja um São Paulo com 3 volantes, você tem os 2 laterais e os 2 volantes, aí você tem mais 3 vagas. Você não tem 4 vagas para esses caras, para fazer o quarteto mágico. Que, aliás, vamos falar a verdade, quarteto mágico... Nunca deu certo no Não, aí é uma coisa... A gente já fez. Deu certo em times... Falamos disso há muito 5 anos. absurdos. 5 anos atrás. Fracasso vem O junto. que destrói isso aí é a palavra mágico. Se você usar a palavra mágico... Não, mas eu usei de maneira irônica mesmo, porque eu acho que é isso. Toda vez que se pede muito para colocar os melhores em campo, hoje em dia é difícil. Claro que em um jogo ou outro, especificamente contra adversários muito frágeis em casa, você pode até fazer isso. Mas hoje, com o nível de competitividade de um campeonato brasileiro ainda mais, que você vê, né, a loucura que é o enfrentamento de time de rebaixamento, tirando ponto de time que briga por Libertadores, e a coisa vai, né, você nunca sabe onde os pontos podem ser perdidos. É muito difícil escalar times dessa maneira, ainda mais no caso do São Paulo, em que a gente coloca jogadores para entrar nesse quarteto, que são jogadores cuja condição física nunca foi, não tem sido das melhores. Porque a magia também não pode se dar no sentido de eles observarem os colegas, né, voltarem sem bola. Você pega esse time que estava em campo hoje, você tem... Exato. Você viu o Ferreirinha voltando, todo mundo volta. É preciso ter atividade sem a bola, né? E não é só jogar com ela no pé. Se a hora que tiver no pé, você garantir que está tudo bem, que vai marcar os gols, aí você, no final de contas, você vai ganhar fez 3, tomou 2. Mas assim, aí o Crespo vai dar um jeito. Também não, esses caras com muita qualidade não são nenhum problema para o São Paulo. Eles serão necessários. Tomara que voltem o mais rápido possível. Sim. O Oscar já jogou com o Zubeldia no Allianz, até como segundo volante. Num jogo em que ele foi bem. Foi bem. Então, é possível encontrar novas funções. Tem mais volante no elenco. Novas funções, é possível. Não, é o que o São Paulo, inclusive, está fazendo. Todo esse nosso debate aqui, essa nossa conversa sobre quarteto, sobre quando voltarem determinados jogadores que são importantes, eles vão ter que brigar por posição, ser mais difícil e tal, etc., se deve muito ao fato de que esse São Paulo injustiça seja feita desde o Zubeldia, que já enfrentava esses problemas de desfalques seríssimos que o São Paulo tem. Desde esse tempo, o São Paulo conseguiu ir se reinventando, puxando, inclusive jogadores da base, reinventando alguns jogadores, potencializando outros. O São Paulo conseguiu se reconstruir meio esse caos de desfalques e jogador que até voltou, depois saiu de novo, enfim. É muito difícil a vida de São Paulo. Eu acho que tem que se valorizar esse trabalho que passou pelo Zubeldia e vem com o Crespo. Acho que tem 2 questões que são essenciais para a gente entender o que vai ser o São Paulo na temporada, e realmente não há como respondê-las agora. Sim. Primeira, o Bobadilha com o Crespo é outro jogador. E a melhor fase dele na carreira. Disparado. É uma fase curta.
Eu não estou falando que ele não vai manter, nem que ele não vai crescer ou que ele vai voltar a ser um jogador de menos qualidade ou menos eficaz, tanto faz. Só que o período curto ainda não passa a certeza de que ele é esse jogador que dá um passe como esse, por exemplo, no jogo de hoje, para ser tão importante assim na construção, ajudando na marcação. A segunda questão, o Pablo Maia, se voltar a ser esse jogador, perfeito. Se não voltar, aí o Crespo vai ter que, ou adaptar os jogadores que chegam à sua ideia de jogo, e para mim a principal de todas as questões, o São Paulo tem uma maneira de jogar com ele. O São Paulo joga com a linha de 3, que pode virar linha de 5, no meio campo a linha de 3 pode virar também linha de 5 quando os alas avançam, 2 atacantes, São Paulo joga por dentro. E alternando os jogadores, ele muda um pouco a característica dentro dessa ideia de jogo. Vai chegar o momento que os adversários vão entender o que fazer. E se o Lucas estiver bem, se o Oscar estiver bem, e se o treinador souber usá-los, ele pode achar outras maneiras do time jogar para surpreender os adversários e aumentar as chances do São Paulo ganhar a Libertadores, que é o grande desafio da equipe nessa temporada. Como você acha que o Crespo pensa o Lucas por dentro ou pelo lado? Porque esse era um debate. Nesse desenho, ou é segundo atacante, ou é por dentro no lugar do Rodriguinho. Mas se ele, por exemplo, jogar num 4-2-3-1, aí já pode mudar a coisa. Mas esse treinador não joga assim. Ele não tem jogado assim. Aí ele tem 3 zagueiros, os laterais funcionam diferente, não funciona com o Lucas, vai funcionar com os laterais mesmo. Aí volantes, aí ele pode, jogou, eu não vou usar a expressão, jogou com 3 volantes, porque isso no mundo do futebol brasileiro é você não jogar. Mas já não deveria ser mais, né? Mas fazer o quê, né, Gil? Porque assim, os volantes, tudo bem, não é o cara... É óbvio que existe uma diferença de perfil, por exemplo, hoje mesmo, né? Entre o Marcos Antônio e o Rodriguinho. Óbvio que existe. Mas assim, essa ideia de que 3 volantes é um time que não pode jogar um bom futebol, como se volante fosse só aquele brucutu que fica marcando e pegando. Tem gente que acha isso até hoje. De criar? Tem gente que acha isso até hoje. Mas acha sobre o quê? Que volante não constrói, que zagueiro não constrói, que hoje em futebol dia é igual como era antigamente. Assim, são raríssimos os volantes que não jogam absolutamente não podem nada. jogar em time grande, que só ficam, jogar. Exatamente, que só ficam mordendo e pegando o Pode jogar time grande, mas é um olhar empobrecido sobre o futebol, porque você vai pro termo e 3 volantes. É bom usar a expressão volante na Argentina, né? Pois é, não, mas é outro. Mas é um genérico de meio campista. Eu não tô querendo comparar, mas olha o Vitinho, o Rodri. São primeiros volantes, olha o quanto constrói. Futebol de hoje você é fala em isso. 3 zagueiros, você pode ter 3 zagueiros que não sabem dar um passe para frente, 3 zagueiros que dão ótimos passes, e são 3 zagueiros do mesmo jeito, embora de, assim, características completamente diferentes. Então, se você não conhecer a característica do jogador, só a frase, só o carimbo, mais um carimbo, e o futebol é cheio de carimbos, né? Carimbos e crenças. A dobra de laterais é outro carimbo maravilhoso. É outro. Como se, tipo, você pega uns laterais que são... E tem a turma que só copia e cola, e repete as bobagens. Por exemplo, escanteio curto, eu odeio escanteio curto, né? Você não sabe nem o que é, mas eles odeiam, né? Então, tem que fazer para inventar, porque não funciona, nunca deu certo, o cara acha bonito. Mas é um negócio assim, não vamos conceituar aqui por que funciona, mas, entendeu? Assim, cheio de carimbos e crenças. E a gente precisa olhar, cada caso é um caso diferente. Cada jogador é diferente. Então, assim, não são esses moldes que você aplica que vão dizer se vai funcionar ou não. Aliás, só pegar, assim, para quem tiver curiosidade, e dar uma olhadinha no mapa de atuação do Marcos Antônio hoje. Ele joga muito pelas pontas, pelas duas pontas. Associa. E de maneira praticamente igual em relação ao volume de jogadas pela lateral esquerda, pela ponta esquerda e pela ponta direita. Enquanto o Bobadilla foi o cara que jogou mais centralizado, o Marcos Antônio ficava jogando assim, num lugar, o que eu quero dizer é, num lugar em que a palavra volante, né, esse conceito antigo de volante, não se aplica. Um jogador que atuou, basta olhar em qualquer um desses sites que tem mapa de atuação, em que ele atuou nessas posições do campo. Bom, a gente estava esperando o Crespo, né? Enquanto São Paulo venceu, até agora não pintou o Crespo, mas o Cuca já falou. Então vamos ouvir o Cuca, né, nesse momento aí do Galo, que vem numa sequência não muito boa aí no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Boa noite. Eu vi um primeiro tempo igual, muito igual. Nós
São Paulo fez o primeiro. No meio campo poderlo fazer mais adiante. Muitas vezes a escalação, as escolhas vêm feitas por o desgaste, por problemas. Neste caso deu certo, porque Paulo Maia jogou bem, fez gol. Um momento que dá tudo certo. Crespo aqui, boa noite, tudo bem? Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria te perguntar sobre os dois reforços já oficializados pelo São Paulo, o Tolói e o Mailton. Sobre dois aspectos. O primeiro do Mailton, como que você vê esse jogador? Ele vinha fazendo uma lateral direito, uma ótima Série B, né? Queria saber como que você tem visto ele, mais agressivo, mais chegado à frente. E o Tolói, na minha percepção pelo menos, na Atalanta tinha uma forma de jogar muito parecida com a sua, dos encaixes individuais, de percorrer longas distâncias. Você acha que isso pode ajudar a adaptação dele ser um pouquinho mais rápida? Obrigado. Sí. Lateral derecho, Mailton con cualidad ofensiva. Tolói 10 años jugando con 3 con Gasperini. Vamos a esperar. Acho que é importante hoje falar daqueles que jogaram. E jogaram muito bem. Sou muito feliz com eles, porque jogar deste jeito não é fácil. Depois de uma Copa Libertadores que emocionalmente cria desgaste muito grande. E voltar a jogar com esta ideia de jogo, com esta identidade, de respeitar a bola, tentar associar, é muito importante. Por isso quero parabenizar a los atletas que jogaram num jeito difícil depois de um jogo assim emocionalmente forte, como foi outro dia. Não é fácil carregar as baterias e estar así de bien, con esa agresividad, con ese coraje para jugar, para crear, para recuperar la bola con esa agresividad. Então, acho que é um momento de falar da gente que jogou. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Me desculpa não fazer uma pergunta sobre quem jogou, mas fazer uma pergunta sobre quem não jogou, que é o Lucas. Eu só te peço para explicar se você pretendia contar com esse jogador para a partida de hoje, ou se de fato já era programado, ou quando que você recebeu a informação de que ele não poderia jogar. A gente está seguindo uma cronologia precisa para poder contar com ele a 100%. Ele jogou, teve uma sequência importante. Acho que ele não está ao top e precisamos continuar assim, com muita paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, 100%, e ele também, mas precisamos ter paciência. Muito bem, tá aí o Crespo em coletivo. Agora estamos explicando sobre Lucas e tudo. Ainda um pouquinho sem paciência. Mas ele tava assim. Precisamos ter paciência. Ele tá sem paciência pra perguntar do Lucas. Ele não aguenta mais ouvir a galera perguntar do Lucas. Ele já chegou. Demorou pra caramba pra ele chegar à coletiva, né? Mas aconteceu no vestiário. O que aconteceu no vestiário tudo. Ele chegou já cansado. Aí não dá. A gente vai para o intervalo rápido aqui no Linha de Passe e a gente volta no próximo bloco para